treino de pais para uma educação mais eficiente e estratégias da terapia cognitivo-comportamental na infância. A educação infantil é um desafio constante para pais e cuidadores. Muitas vezes, comportamentos inadequados das crianças são reforçados sem que os pais percebam, tornando a convivência familiar desgastante. As terapias cognitivo-comportamentais, TCC, oferecem um conjunto de estratégias eficazes para treinar pais e melhorar o desenvolvimento infantil. Vou explorar algumas dessas técnicas fundamentais. Análise funcional do comportamento, compreendendo as causas e consequências. A análise funcional do comportamento é a principal ferramenta da clínica analítico-comportamental. O objetivo é entender como o ambiente influencia os comportamentos da criança, identificando o que os antecede e suas consequências. Nenhum comportamento surge isoladamente ou sem motivo. Em vez de buscar uma única causa, a abordagem funcional observa padrões e relações. O que aconteceu antes do comportamento? Qual foi a resposta da criança? Qual foi a consequência desse comportamento? O ambiente reforça ou enfraquece comportamentos, e compreender esse ciclo ajuda os pais a fazer ajustes positivos na educação dos filhos. O impacto do ciclo coercitivo na educação infantil. Muitas famílias enfrentam um ciclo negativo na tentativa de disciplinar as crianças. 1. A criança se comporta mal. 2. Os pais reagem com ameaças, punições e falta de paciência. 3. A criança responde com mais desobediência e birras. 4. Os pais aplicam castigos. 5. O comportamento da criança piora. Esse ciclo coercitivo não ensina a criança a lidar com emoções e frustrações, apenas interrompe momentaneamente o comportamento indesejado. A punição pode parar um comportamento, mas não ensina um novo padrão adequado. Por isso, estratégias baseadas em reforço positivo são mais eficazes. Comunicação assertiva, como dar ordens de forma eficiente. Muitos pais enfrentam dificuldades na comunicação com seus filhos. Neste aspecto, é importante entender a diferença entre diálogo, conversar de forma aberta. Pedir opinião, envolver a criança em decisões. Pedir permissão, dar espaço para escolha. Fazer um pedido, sugerir algo que pode ser recusado. Dar uma ordem, exigir uma ação específica. Quando se trata de ordens, é essencial que sejam claras, diretas e firmes. Algumas diretrizes para melhorar a comunicação incluem: dar uma ordem de cada vez e esperar o cumprimento antes de dar outra. Ser específico sobre o que espera que a criança faça. Garantir que a criança está prestando atenção. Pedir para a criança repetir a ordem, certificando-se de que ela compreendeu. Supervisionar o cumprimento das ordens. Técnicas para reforço positivo e modelação. Modelação. Essa técnica ensina novos comportamentos à criança por meio de exemplos e reforço gradual. Pode ser aplicada por pais ou terapeutas e ocorre por observação e tentativa e erro. Reforço positivo. O reforço positivo aumenta a probabilidade de um comportamento desejado ocorrer novamente. Entre os reforçadores mais eficazes estão: atenção positiva, elogiar e dar reconhecimento imediato quando a criança age corretamente. Mudança do foco atencional, olhar mais para comportamentos positivos do que negativos. Recompensas planejadas, sistemas como a economia de fichas, descrita abaixo. Estabelecendo regras e criando rotinas. Crianças precisam de estrutura e previsibilidade. Ter horários definidos para refeições, estudos e lazer ajuda no desenvolvimento emocional e cognitivo. Uma técnica eficaz para estabelecer regras e recompensar comportamentos positivos é a economia de fichas. Técnica de economia de fichas. Essa estratégia comportamental consiste em: 1. Criar uma lista de obrigações e regras junto com a criança. 2. Definir uma lista de recompensas, que podem ser trocadas por fichas acumuladas. 3. Distribuir pontos ao final do dia conforme o comportamento da criança. 4. Permitir que os pontos sejam trocados por prêmios ou benefícios previamente acordados. 5. Aplicar o custo de resposta, ou seja,
perda de pontos quando há comportamentos inadequados. Essa técnica ensina a disciplina de forma positiva e motivadora. Punições brandas e time out, como aplicar de forma eficiente. Embora o foco deva ser sempre o reforço positivo, algumas punições brandas podem ser utilizadas para corrigir comportamentos inadequados. Exemplos incluem: ignorar ativamente, não dar atenção a birras. Tempo chato, time out, afastar a criança temporariamente de estímulos reforçadores. Consequências naturais seguras, permitir que a criança aprenda com suas próprias ações, não estudou, tirou uma nota baixa. Retirar algo positivo temporariamente, por exemplo, suspender o uso de eletrônicos por um período. Atribuir uma consequência extra, como uma tarefa doméstica adicional após mau comportamento. Técnica do cantinho da disciplina. Essa técnica ajuda a criança a se autorregular e refletir sobre seus comportamentos. Algumas diretrizes para aplicá-la corretamente são: o local deve ser sem estímulos. O tempo deve seguir a idade da criança, exemplo, 5 anos igual a 5 minutos. A criança deve entender previamente as regras e consequências do time out. Situações mais graves, agressões, explosões emocionais, podem exigir essa estratégia. Validação e a chave para uma conexão emocional saudável. Muitas crianças crescem em ambientes invalidantes, onde suas emoções não são reconhecidas ou respeitadas. Isso pode gerar baixa tolerância à frustração, desregulação emocional e dificuldades nos relacionamentos. O que é validação? Validar não significa concordar, mas reconhecer a emoção da criança como legítima. A validação fortalece a autoestima e melhora o vínculo entre pais e filhos. Para praticar a validação: 1. Escute ativamente, demonstre interesse genuíno. 2. Compreenda a emoção por trás do comportamento. 3. Evite minimizar ou criticar os sentimentos da criança. 4. Ajude a contextualizar o que ela sente. 5. Ensine que erros são normais e fazem parte do aprendizado. Ambientes familiares que validam emoções promovem crianças mais seguras, resilientes e emocionalmente equilibradas. Educar uma criança é um processo contínuo que exige paciência, estratégia e comunicação eficaz. As terapias cognitivo-comportamentais oferecem técnicas embasadas cientificamente para auxiliar pais a lidarem com desafios da infância, criando uma relação mais saudável e harmoniosa dentro de casa. Ao substituir punições severas por reforços positivos, modelagem e validação emocional, os pais podem transformar a dinâmica familiar e contribuir para o desenvolvimento emocional e comportamental de seus filhos. Se você quer aprender mais sobre como aplicar essas técnicas no dia a dia, considere buscar apoio de um profissional especializado em terapia cognitivo-comportamental. O bem-estar emocional das crianças depende de uma educação equilibrada e estruturada.